E aí, pessoal, tudo na paz? Bom, eu escolhi alguns exercícios da lista para a gente resolver e tirar as dúvidas, tá joia? Sobre a força de resistência do ar. Espero que compreendam. Bons estudos! Bom, o primeiro exemplo que eu escolhi, o número 3, é um exercício importante porque são muitos itens teóricos, né? Vamos lá. Ao saltar de paraquedas, os paraquedistas são acelerados durante um intervalo de tempo, podendo chegar a velocidades da ordem de 200 km por hora, dependendo do peso e da área de seu corpo. Quando o paraquedas abre, o conjunto paraquedas e paraquedista sofre uma força contrária ao movimento, capaz de desacelerar até uma velocidade muito baixa, permitindo uma aterrissagem tranquila. Então vamos ver aqui quais itens estão corretos. Bom, vamos lembrar como é que funciona a variação da resistência do ar. No início, só tem o peso, né? Quando o cara salta de paraquedas, ou seja, a velocidade dele é zero, né, em relação, por exemplo, ao avião que ele salta, ele começa o seu movimento de queda com velocidade nula em relação ao avião e, portanto, a força é resultante ao próprio peso. A partir desse momento, ele começa a se mover em relação ao ar e aí aparece a resistência do ar contrário à velocidade. E essa resistência do ar ela é variável com a velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a resistência, até chegar o momento em que a resistência do ar iguala a força-peso. Muito bem, nesse início, lembra que a aceleração é a própria gravidade. No próximo momento, como a força resultante diminuiu, é o peso menos a resistência, a aceleração agora fica menor que a gravidade. Veja que ainda tem aceleração, ou seja, a velocidade continua crescendo, só que ela cresce numa taxa menor. Vai chegar o momento, então, o momento que a força de resistência do ar equilibra a força-peso, ou seja, a força resultante passa a ser zero, e aí, a partir desse momento, a velocidade passa a ser constante. É o que nós chamamos de velocidade limite, velocidade terminal. Nesse momento, a aceleração é zero. Bom, então, para lembrarmos, a força de resistência do ar é K vezes V ao quadrado. Essa constante depende da aerodinâmica, principalmente, né, do corpo. E veja bem, depende da velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a resistência do ar. No momento do equilíbrio, o equilíbrio, a força resultante é zero. Então, a força de resistência do ar equilibrou a força-peso. A partir desse momento, não há mais aceleração e a velocidade passa a ser constante. Caso queira calcular o valor dessa velocidade constante, chamada de velocidade limite, é só substituir o kv quadrado é igual a peso, que é mg. Muito bem, vamos ler os itens, né? Começando aqui pelo número 1. A aceleração resultante do paraquedista é igual à aceleração da gravidade. Veja, esse item está errado, porque a aceleração só é igual à gravidade no instante inicial. Nos outros instantes, ela é menor que a gravidade, e no momento que a resistência do ar igualar ao peso, a aceleração passa a ser zero, ok? Item 2. Durante a queda, a única força que atua sobre o paraquedista é o peso. Também está equivocado, porque agora está considerando a resistência do ar. Senão, não teria como a velocidade ficar constante, igual ele fala aqui no texto, né? A velocidade fica constante quando a resistência do ar equilibra a força-peso. Número 4. O movimento descrito pelo paraquedista é um movimento com velocidade constante em todo o seu trajeto. Não, também está errado. A velocidade só é constante depois do equilíbrio. Veja que nesse momento inicial, até o equilíbrio, tem aceleração, então a velocidade é crescente. Ela fica constante, mais uma vez, quando a resistência do ar equilibra a força-peso. Bom, item 8. Próximo ao solo, com o paraquedas aberto, veja, ó, já com velocidade constante, a força resultante sobre o conjunto é nula. Esse está certo. Como fala que a velocidade já é constante, então é o momento que não tem aceleração. Se não tem aceleração, a força resultante realmente é zero. 16. Próximo ao solo, com o paraquedas aberto, já com velocidade considerada constante, a força resultante sobre o conjunto não pode ser nula. Bom, essa frase já foi estudada no item anterior, né? Essa está errada. Se a velocidade já é constante, a força resultante é nula. E, finalmente, o item 32,
A força de resistência do ar é uma força variável, pois depende da velocidade do conjunto paraquedas-paraquedista. Verdadeiro, né? Item correto. A força de resistência do ar é cada vez maior, quanto maior a velocidade do objeto em relação ao ar. Tranquilo, pessoal? Um exercício importante, um exercício teórico, né? Vamos fazer mais um. Agora eu escolhi o número 5, que é um exercício bem simples, veja. Suponha que durante um salto em queda livre, uma pessoa fique sujeita apenas à ação de duas forças de sentidos opostos. O seu peso, que é constante, e a força de resistência do ar, que varia conforme a expressão K vezes V quadrado, sendo K uma constante e V a velocidade da pessoa. Desta forma, durante o salto, uma pessoa pode atingir uma velocidade máxima constante, denominada velocidade terminal. Muito bem. Na situação mostrada pela figura, considere que o peso da pessoa seja de 750 newtons e que sua velocidade terminal seja de 50 metros por segundo. É correto afirmar que a constante K em newton vezes segundo ao quadrado por metro ao quadrado vale o quê? Bom, primeira informação, tá aqui o carinha caindo, né? Só alegria. Bom, quando a velocidade é terminal, ele atingiu a sua velocidade constante. Então, quando a velocidade é constante, a força resultante é zero. Portanto, a força de resistência do ar já equilibrou a força-peso. Como ele quer o valor desse K, dessa constante, basta você substituir os valores. Ó. A resistência do ar é K vezes V ao quadrado, veja que ele te deu a equação, e peso você já sabe que é massa vezes gravidade. Agora é só substituir. Veja que ele quer o K, né? Então eu separei aqui o K, que é igual a m vezes g, dividido por velocidade ao quadrado. Muito bem, substituindo os valores, ó, 750, que é o peso já, né? O produto massa vezes gravidade, dividido pela velocidade ao quadrado. Bom, pessoal, esse valor, né, 750 dividido por 2.500, dá 0,3. Agora, e as unidades? Se você não lembrar que unidade que dá, veja, eu coloquei tudo no sistema internacional. Então, a unidade do K vai sair também no sistema internacional, como ele pede aqui. Mas é só você colocar os números com as unidades. Vamos testar aqui, ó. Esse produto, né, o peso, então está em newtons. Está aqui o newton na expressão. E velocidade é metro por segundo. Só que vai ficar metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado. Está ao quadrado aqui a velocidade, né? Então, esse segundo ao quadrado de baixo vai lá para cima, tá ele aqui, ó, dividido por metro ao quadrado. Então, qualquer grandeza que você não lembre a unidade de medida, é só você fazer a conta considerando as unidades. Tá joia? Então, resposta letra E. Esse aqui é mais fácil, porém ele é mais comum, viu, moçada? Então, atenção nesse tipo de exercício. Agora, eu escolhi o número 6, que é um dos problemas que as pessoas mais me procuram, né? Nos plantões, por exemplo. Vamos lá. Em um salto de paraquedismo, identificam-se duas fases do movimento de queda do paraquedista. Nos primeiros instantes do movimento, ele é acelerado, mas devido à força de resistência do ar, o seu movimento passa rapidamente a ser uniforme, com velocidade V1, com o paraquedas ainda fechado. A segunda fase tem início no momento em que o paraquedas é aberto. Rapidamente ele entra novamente num regime de movimento uniforme, com velocidade V2. Então reparem que são dois movimentos uniformes. Com o paraquedas fechado, a velocidade é V1. Depois que ele abre o paraquedas, a velocidade reduz e ele entra novamente em movimento uniforme, com uma velocidade V2, uma velocidade evidentemente menor, né? Supondo que a densidade do ar é constante, a força de resistência do ar sobre um corpo é proporcional à área sobre a qual atua a força e ao quadrado de sua velocidade. Então ele não escreveu a fórmula, mas ele deu a dica, ó. A força depende da área e depende do quadrado da velocidade. Se a área efetiva aumenta 100 vezes, no momento em que o paraquedas se abre, qual é a relação entre V2 e V1? Então, esse tipo de problema você tem que fazer uma comparação, né? Vamos lá. Lembrando que se a força de resistência do ar é uma constante vezes V quadrado, aqui essa constante já é representada pela própria área. Então, ele falou, a força de resistência é proporcional à área, tá aqui.
e a velocidade ao quadrado. Então, o que nós sabemos? Ó, se você aumenta a área 100 vezes, né, você vai aumentar o ar, você vai momentaneamente aumentar a força de resistência do ar, o que faz com que o conjunto do paraquedas aberto, né, com o paraquedista, freie, ou seja, reduza a velocidade logo em seguida. Por isso que a nova velocidade cai para V2, uma velocidade menor. Bom, vamos fazer aqui as comparações. Olha a situação. A situação, ele pula com o paraquedas então fechado. No momento que a resistência do ar igualar a força-peso, nós temos V1. Muito bem, essa é a velocidade limite nessa situação. Ou seja, a área 1, a área de contato que ele tem, vezes V1 ao quadrado, que é a resistência do ar, vai ser igual ao peso dele, que é mg. Situação 2, abrir o paraquedas. Ah, mas eu abri o paraquedas, eu aumentei a área de contato. Então, a resistência do ar fica muito grande. Só que logo em seguida, ele freia e a velocidade vai reduzindo. E vai ter um momento que essas forças voltam a se equilibrar. A resistência do ar diminui com a redução da velocidade e a resistência do ar volta a ser igual ao peso. É o novo regime de movimento uniforme, como ele explica no texto. Muito bem. Então, na situação 2, depois que atinge esse novo equilíbrio, a resistência do ar é igual ao peso de novo. Só que o que vai mudar? O peso é o mesmo. Ó. Só que eu aumentei a área de contato, é uma área maior, e com isso eu consigo cair com uma velocidade menor. Tranquilo? Essa é a ideia do paraquedas. Você aumenta a área de contato, reduz a velocidade, depois você reduz a resistência do ar igualando ao peso. Tá joia? Então vamos lá. Se essa resistência do ar é igual ao peso e essa resistência do ar também é igual ao peso, então, finalmente, essas resistências do ar são iguais. O que vai mudar é a área e a velocidade. Então, eu igualei aqui. Ó. Área 1 vezes V1 ao quadrado é igual a área 2 vezes V2 ao quadrado. Como ele quer a razão, né? V2 sobre V1, vamos montar como é que fica. Mas, antes de mais nada, a área 2 equivale a 100 vezes a área 1. Ó. Tranquilaço, pessoal? Ó. A área 2 aumentou 100 vezes. Corta aqui a área 1. O que sobrou? 1 dividido por 100 é igual a V2 ao quadrado que estava aqui, e eu vou passar esse V1 ao quadrado dividindo. Lembra que a área 1 nós já cortamos. Ó. Se eu pegar esse V1 quadrado e passar dividindo, vai sobrar 1 aqui, né? Pega o 100 e passa dividindo. Então, 1 sobre 100, que é igual a V2 ao quadrado sobre V1 ao quadrado. Olha, isso aqui é a mesma coisa que, parêntese, V2 sobre V1 ao quadrado. Ou seja, V2 sobre o V1 ao quadrado é 1 sobre 100. Então, nós vamos extrair a raiz quadrada de 1 sobre 100. Raiz quadrada de 1 sobre 100 é 0,1. 1 dividido por 10, ou 0,1. Que é, então, a resposta do nosso problema. V2 sobre V1 é igual a 0,1. Pessoal, tranquilo? Esse, então, é um dos problemas que mais são procurados, né, para resolução em plantões. Espero que tenham compreendido. Então, são duas situações de equilíbrio, ou seja, duas situações em que a resistência do ar vai ser igual ao peso, com uma velocidade maior e com uma velocidade menor, mas aí compensa na área de contato, tá joia? Por isso que a pessoa não machuca, né? Bom, agora vamos fazer o exercício 10, que é um exercício bacana, ele fala aqui de um gráfico, uma interpretação gráfica, lembrando que o exercício 9 e o exercício do Enem é um exercício legal também, um exercício que envolve gráfico, eu resolvi na aula anterior, na aula de teoria. Então, se você não conseguiu fazer, volta lá e vê como é que eu fiz. Tá joia? Vamos lá, vamos fazer o 10. Um corpo em queda no ar está sujeito a duas forças, o seu peso P e uma força de resistência do ar, cuja intensidade é proporcional ao quadrado de sua velocidade escalar V. Assim, a força resultante sobre o corpo tem intensidade F, dada por F, é igual a P menos K vezes V quadrado. Pessoal, olha só, essa força F aqui ó, é a força resultante. Então, esse F aqui não é de resistência do ar, já é a força resultante. Ele fala que o gráfico apresenta a força F em função da velocidade para um corpo em queda vertical no ar. Então, determine o peso do objeto, a velocidade máxima atingida e o valor de K no sistema internacional. Vamos fazer. Mas, pessoal, olha que exercício é mais interpretativo, né? Lembra que no começo da queda, quando a velocidade é zero, só tem o peso.
Ou seja, no início, a força resultante é o próprio peso. Quando a velocidade é igual a zero, ó, tira esse termo, a força resultante é o próprio peso. Então, para descobrir o valor do peso, olha aqui no gráfico, quando a velocidade for zero, ou seja, no começo, a força resultante vale 700. Ora, mas no começo, a força resultante é o peso. Logo, o peso é 700. Tranquilo? Simples assim. Essa força resultante no início é o próprio peso. Agora, como achamos a velocidade máxima? Também simples. Olha ela aqui, ó. Máximo valor de velocidade atingido no gráfico, 10 metros por segundo, que ocorre na seguinte situação. Lembra que quando a força de resistência do ar for igual ao peso, as forças se equilibram, a força resultante é igual a zero. Nesse momento, a aceleração é zero e, portanto, a velocidade é máxima, chamada de velocidade limite, velocidade terminal. Veja no gráfico, quando a força resultante for zero, né, se você olha no eixo vertical, força resultante zero, nós temos então a velocidade máxima. Então, também olhando no gráfico, 10 metros por segundo. E por último, como que a gente descobre o valor de K? Bom, nós sabemos que no momento que a velocidade é máxima, a força resultante é zero e, portanto, a resistência do ar é igual ao peso. Tranquilo? Olha aqui mais uma vez. Ó, se a força resultante é zero, coloca zero aqui, o peso vai ser igual a K vezes V quadrado. Então, substituindo os valores. Resistência do ar, K vezes V quadrado, que é igual a mg. Lembrando que essa situação ocorre quando a velocidade for máxima, ou seja, nós vamos usar o valor de 10. E como ele quer o valor da constante no sistema internacional, se você não sabe a unidade de medida da constante, coloque os números com as unidades, ó, igual eu fiz no exercício anterior. Vamos lá, constante é o que você quer. O K vale, cadê o K? Aliás, a velocidade, desculpa, o K é o que a gente quer, né? A velocidade vale 10 metros por segundo. Então, vai ficar 10 ao quadrado. Só que a velocidade não é medida em metros por segundo, ela está ao quadrado. Então, a unidade também fica ao quadrado. Metro ao quadrado, segundo ao quadrado. Tranquilo? Ó, coloquei a velocidade 10, metros por segundo ao quadrado, vira 100 vezes metro ao quadrado, segundo ao quadrado. Do lado de cá, eu abri o Newton, 700 newtons, que é o valor do peso. Eu coloquei 70 quilogramas da massa vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Lembra que esse quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é o Newton. Poderia deixar o Newton aqui, não tem problema. Mas eu preferi mostrar para vocês uma unidade mais compacta. Porque aqui você corta o segundo ao quadrado com o segundo ao quadrado de cá, corta um metro com outro metro. Ó, o que sobrou de conta, né? Vai ficar 700 dividido por 100. 700 dividido por 100 dá 7. E o que sobrou de unidade? Quilograma e 1 metro de K. Então pronto, você deixou expressa a constante K no sistema internacional. Pessoal, é isso aí. Com esses 4 exemplos, vocês já estão preparados para fazer qualquer exercício que envolva aí a resistência do ar. Espero que tenham compreendido. Então, faz mais um pouquinho lá da lista. Um abraço e bons estudos para vocês.